A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação na palavra de Deus, um momento, para nossa reflexão dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, no nosso dia a dia, e para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, e nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E acima de tudo, ouvir e obedecer, Porque você ouvir a voz de Deus e não obedecer é como ser um filho rebelde, aquele que não obedece o pai em nada. Porque o Senhor é o nosso Pai e nós devemos obediência. Amém? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, a gente vai ler o capítulo 7, do verso 12 ao 14, em nome do Senhor Jesus, e aqui falar um pouquinho, bem rapidinho, para que a gente possa meditar um pouco, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 12 ao 14. Amém? Preste atenção. Diz assim o Senhor: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Presta atenção no que ele vai dizer agora. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. São 4 mandamentos que ele está dizendo aqui, presta atenção. Humilhar, orar, buscar a face e se converter do mau caminho. Agora vem a promessa, escute. Então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que coisa mais linda que Deus está falando para nós. Amados, nesta passagem aqui, Salomão faz uma oração ao Senhor e o Senhor ouve e responde. E ele vai dizer: ouvi a tua oração. Muitas vezes a gente ora, clama ao Senhor e acha que o Senhor não está ouvindo. Ele ouve. Principalmente quando você está com o coração aflito, angustiado. O Senhor ouve a sua oração. Então, só que ele vai pôr aqui uma condição de dificuldade para o povo. Porque o Senhor ele é soberano, ele é que comanda tudo. Até quando o inimigo, alguém falar para você assim, isso é a obra do inimigo, entenda uma coisa, que o inimigo não faz nada se não houver a permissão de Deus. E se Deus está permitindo, é porque ele tem um propósito, ele quer algo contigo. Não tenha tudo por mal, não dê mérito ao inimigo, não dê mérito a ninguém, a nada, a falácias. A palavra de Deus te responde isso. O Senhor ele está acima, tudo acontece abaixo dele com permissão dele. Então, ele vai dizer no verso 13, se eu cerrar o céu, fechar as portas do céu,
e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre esse povo, colocou ali uma condição. Se acontecer tudo isso, veja só, ele está dizendo, se acontecer tudo isso, presta atenção, o que o povo terá que fazer em meio a essas adversidades e tribulações para falar com Deus? Aí ele vai dizer assim, ó, se o povo, aqui é uma condicional, se o povo, eu e você, que se chama pelo meu nome, aquele que vive falando de Deus, aquele que vive, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, esse que é isso, entendeu? Se esse povo que chama pelo nome de Deus se humilhar, olha a condicional, se humilhar, um verdadeiro servo de Deus, uma serva de Deus se humilha, se humilhar e orar, ele ora, e buscar a minha face, nós buscamos a face do Senhor, e desviar dos seus maus caminhos, nós desviamos dos maus caminhos, procuramos evitar andar em caminhos que não nos leva a lugar nenhum, só leva à perdição. A gente vigia, a gente é vigilante, cuidadoso. Aí ele vai dizer assim, então, a condicional aqui, a palavrinha-chave está nesse então. Para ele atender a mim e a você, ele vai colocar, então, eu vou ouvir as suas orações dos altos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o coração. Ele vai sarar o nosso coração. Deus vai ouvir, vai perdoar, vai sarar o nosso coração. Olha que maravilha, olha que coisa boa. Aí ele vai dizer, agora, a partir daquele momento, ele vai dizer, estarão abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar? O lugar que você estiver, seja na igreja, em casa, no trabalho, nós podemos orar. Muitas vezes nós perdemos tempo falando coisas que não edificam em nada, falando tanta... A nossa boca, a boca do servo, do cristão, é para adorar a Deus. Falar coisas que edificam, falar coisas que fortalecem. Então, essa é a mensagem de hoje. Se humilhar ao Senhor, continuar orando, né? Aqui a palavra orar, ela está só a metade, né? Prestou atenção? Orar. Mas a palavra oração, que você vai ouvir muito, é que aí colocou, emendou-se com esse orar aqui, ação. A orar sem agir não tem efeito. Então ele disse orar. O que isso significa? É uma ação que eu vou ter. Eu vou ter uma atitude de ação. Quando eu vou orar, a minha ação se conectou com orar. Então se tornou uma oração. Aí a minha oração provoca a reação do Senhor. Por quê? Toda ação acredita-se e espera-se que tenha uma reação. Qual é a reação? A reação é isso aqui, ó. Então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Olha que coisa linda que o Senhor te diz hoje. Meu irmão, minha irmã, não importa como está a sua vida, não importa a tua situação, seja na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, entendeu? Em todo o seu emocional, na área profissional, seja lá onde for, o Senhor estará contigo. Você tem que se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, e Ele há de te ouvir as suas orações e ficar firme, porque as promessas do Senhor se cumprem na minha vida e na sua vida.
Só que para todas as promessas que o Senhor tem para mim e para você, nunca se esqueça, Ele coloca uma condição. A condição é obediência, a condição é orar, a condição é se humilhar. Nós nunca devemos me humilhar aos pés do homem, mas se humilhar aos pés do Senhor, a recompensa vem. Não desista nunca, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Nunca desista. Nunca desista. Porque a palavra vai dizer que neste mundo teremos aflições. Mas nós venceremos o mundo, porque se Jesus venceu, Ele está dizendo, nós também vencemos com Ele. Então a vitória está garantida para mim e para você. Não desista, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.